fico espantado com a quantidade de gente, ou melhor, de jornalista, que tenta levar a sério o desgoverno circense de Lula. É um esforço, convenhamos, homérico, ainda que extremamente constrangedor. É como tentar fingir que um bordel é uma casa de freiras, um convento. A economia, para começar pela minha área de expertise e também o exemplo mais óbvio e impactante para a vida das pessoas, é um caos certo, uma crise já contratada. Não obstante, os tucanos da mídia vão cheios de dedo, cheios de cuidado na hora de criticar o homem que ajudaram a recolocar no poder para esse estrago todo. É o caso de Merval Pereira, do Globo, muito sério, muito respeitado. Em sua coluna de hoje, o tucano alega que Lula não aprendeu lições com o passado, sem argumentar quando foi que o petista deu algum sinal disso. Com base em que ele achou que Lula tinha aprendido as lições? Em seguida, ele chama o resultado daquelas medidas patéticas do passado de, abre aspas, experiências que não foram proveitosas, fecha aspas. Puxa vida, então é assim que se chama uma desgraça total? Haja eufemismo para passar pano, né? Enquanto isso, Lula disse que só deve decidir sobre o novo arcabouço fiscal após retornar de sua viagem à China, aquela que vai levar a turma da JBS em peso na comitiva. Lula disse que não é preciso ter pressa e defendeu que é necessário discutir mais o modelo. Para dar uma ideia do que vem por aí, o presidente aproveitou para descascar os livros de economia. O analfabeto orgulhoso, que tem azia diante de um livro, como já confessou, quer desqualificar toda uma ciência, pois ela vai contra a sua ideologia ou, para ser mais preciso, seu projeto de poder. Não obstante, o professor de História Marco Antônio Villa, que tem alguns bons livros expondo a desgraça petista no governo, resolveu passar pano, mas lustrando a coisa mesmo, de maneira escancarada, ao afirmar que entende a angústia de Lula e que o presidente não imaginava que a situação econômica do país era tão grave. Isso disse o autor de A Década Perdida. Como essa gente consegue dormir à noite, com a cabecinha no travesseiro, sem peso na consciência? Tem um nome para pessoas que não têm consciência, né? Mas a tragédia econômica contratada não é tudo. Vem aí a volta do programa Mais Médicos. E Lula, ao divulgar esse troço, fez um desagravo aos cubanos, falando que a mídia os atacou e nem pediu desculpas. Como lembrou meu amigo João Luiz Mauad, alguém precisa lembrar esse traste que até a ONU, aquele cabide de emprego progressista, classificou o trabalho desses pobres coitados como trabalho forçado, um eufemismo para trabalho escravo. E quem rescindiu o contrato unilateralmente foi a ditadura cubana. Claro, nenhum outro governo além de Lula aceitaria manter o que era claramente um esquema de transferência de recursos do pobre trabalhador brasileiro para o rico assassino ditador cubano. Mas a nossa imprensa segue em sua toada ridícula de assessoria lulista. São blogueiros petistas disfarçados de jornalistas. Vejam, por exemplo, a diferença nas chamadas da Folha de São Paulo. Bolsonaro chama Flávio Dino de gordo em nova declaração preconceituosa. Agora vejam, alvo de polêmica após fala de Lula sobre Flávio Dino, obesidade é fator de risco para outras doenças. O mesmo jornal e uma abordagem diametralmente oposta, dependendo de quem fala sobre o sobrepeso do comunista. Ridículo é pouco. Isso é apenas a pontinha do iceberg. O Brasil é um país que não deve, não pode ser levado a sério. A Lava Jato completou 9 anos. Nenhum político condenado por corrupção está preso. Sérgio Cabral era o último que faltava ser liberado e já banca agora a vítima. Anticristos me pegaram. Lula é o presidente da República uma vez mais. Eu lamento ser o estraga-prazeres desse espetáculo medonho, mas se isso é coisa de país sério, então eu sou um unicórnio. Por mais que figuras como Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, se esforcem bastante para manter uma aura de seriedade
quando fazem seus discursos empolados, o fato é que eles estão no comando de um bordel, não de um convento. E não me peçam para chamar prostituta de freira.